Mais uma vez eu agradeço o convite, né, para participar aqui com os irmãos. Eu confesso que foi para mim enriquecedor conhecer mais os amados irmãos, pessoas que zelam pela palavra, zelam pela fé reformada. Conhecer pessoalmente o pastor Jim, né, e aprender com ele anteontem e hoje. E hoje a sua palavra foi muito boa, muito... não dá para dizer qual das duas foi melhor, mas como ainda está aquecido o coração de hoje, eu posso dizer assim, bom, o alimento hoje, eu ainda estou saboreando ele, né? Muito obrigado. E obrigado pelo carinho dos irmãos em hospedar, né? Pela sopa, pelo passeio, pastor Lúcio, né? E o carinho do pastor, sua família, de estarem lá cuidando de mim e ficando até tarde da noite e fazendo comida, né? Às vezes lá. Então, eu agradeço pelo cuidado das irmãs, do pastor, né? E é uma alegria muito grande a gente ter a família na fé. Nós somos irmãos em Cristo, e ainda mais quando irmãos em Cristo zelam pela mesma verdade, pelo mesmo princípio, pela fé reformada. Isso faz com que o nosso carinho, a nossa admiração pelos outros aumente mais ainda. Bom, a primeira palestra eu tratei sobre a doutrina sola escritura no ministério de Ulrich Zwingli, e nós vimos então como que ele, dentre os reformadores da primeira geração, ele foi quem mais enfatizou, de forma mais clara afirmou, e quem pôde então defender e aplicar de forma zelosa, apologética, pela prática da pregação, pela defesa da cidade de Zurique e também através dos seus escritos. A nossa segunda palestra foi sobre a influência de Calvino na formação de pastores na igreja de Genebra, e como que isso até hoje tem reflexo na estrutura das igrejas reformadas e presbiterianas. Como que as ordenanças eclesiásticas e os demais documentos que ele produziu fortalecem a igreja, como que elas delineiam o sistema de governo da igreja, e pode também nos dar segurança de que estamos andando segundo as Escrituras. A palestra de hoje eu estarei então abordando a história documental da excomunhão de Lutero. Me interessou fazer a pesquisa desse material, desses detalhes da história, porque em geral a gente lê os livros de história, né? E os livros às vezes eles vão contando a coisa e citam um pedacinho aqui, um fragmento ali, e a gente fica, peraí, como é que é a conversa? E às vezes falta um contexto um pouco mais amplo, faltam detalhes, porque as coisas não acontecem da noite para o dia, e ele provocou inimizade com o Papa, com Tetzel, com o Leão X, e aí eles se viram prejudicados com a queda da arrecadação, da venda das indulgências, e aí resolveram já condenar Lutero. Às vezes a história fica meio que rápida assim, né? E parece que há documentos, há decisões conciliares anteriores a Lutero, há documentos que passam, e até mesmo cartas que Lutero, durante esse processo, ele abre o coração, e são detalhes que às vezes passam desapercebidos, porque quando ouvimos a narrar a história, mesmo que eu estou fazendo aqui agora, isso fica meio que por conta do filtro do historiador, do interesse do historiador e os cortes que ele tem que fazer. E a má notícia para vocês é que eu vou ter que fazer isso, né? Então, mas a boa notícia é que eu vou disponibilizar a minha palestra depois no Academia Edu. Então esse material aqui, para você poder ler os documentos, caso você tenha interesse, ler todo o documento na íntegra, eu estarei disponibilizando no Academia Edu, lá na minha página, na minha conta. Então você pode ir lá, acessar online ou fazer o download, para poder então ler todo o texto e falar assim, poxa, de fato não dá, se for para a gente ler tudo, a gente vai ter que ficar até meia-noite, e aí eu não tenho o poder de orar para que o Títico volte da morte, né? Eu espero que ninguém caia da cadeira, quebre o pescoço e morra. Então, como não vai dar para a gente fazer isso, eu prefiro fazer uma palestra mais curta, ninguém dormir, ninguém morrer, e depois você lê no Academia Edu, ok? Bom, vamos começar toda a história
né? Mas não toda a história, porque, desculpa a hipérbole, mas aquilo que é necessário para a gente ter o processo. A discussão da bula, das indulgências, elas começam lá nas cruzadas no início do século XII. As indulgências começam ali quando a Igreja Romana, no movimento de cruzada, que foram 11 movimentos de cruzada, apenas 3 bem-sucedidas, e por fim, quem assistiu o filme A Cruzada, né, eles perderam de vez a terra da região de Jerusalém, e os europeus tiveram que voltar, e depois ainda perderam a Europa ocidental, a oriental, a região de Bizâncio, e ficou então só a região da Europa ocidental. Bom, esse é um detalhe, porque a indulgência ela foi então naquele momento da criação dos cruzados, criada para tirar o medo da condenação, porque soldados quando vão à guerra, e quando eles não são crentes de verdade, algumas situações complicadas acontecem, desde espólios, assaltos, estupros, e toda sorte de perversidade pode acontecer dentro de um contexto de guerra, né? E eles sabiam que também poderiam ir e morrer dentro de um contexto desse, mesmo sendo cristãos, eles teriam que passar um longo período no purgatório, e as tormentas, o sofrimento deles seriam muito grandes, segundo a crença da Igreja Romana naquele período. A indulgência foi criada então para dizer, nós estamos conferindo a você o perdão antecipado pelos seus crimes de guerra. Pode fazer tudo que for preciso e você vai ser perdoado. Bom, surge a indulgência. Só que o grande detalhe é que essa prática e essa doutrina inventada para acalentar a consciência dos soldados e motivá-los com coragem pecaminosa para a guerra, ela então precisava depois ser regulamentada. E a bula Unigenitus Dei Filius, ou o unigênito Filho de Deus, divulgada pelo Papa Clemente VI em 27 de janeiro de 1343, tá? Então, 200 anos depois de criada a doutrina, por causa da cruzada, este Papa, então, ele organiza um pouco mais, ele define um pouco mais a doutrina, e ela então é definida como sendo o tesouro dos méritos de Cristo distribuídos à igreja. Então, pela primeira vez, esta ideia é justificada a partir da ideia de que sim, o perdão ela não é arbitrário. A garantia de não tormentas no purgatório não é arbitrário, tem uma base teológica. Tanto é que quando você lê a primeira parte desta bula, você fala assim, eu concordo com isso aí. O grande problema é a aplicação da doutrina. Peraí, mas concorda com a indulgência? Não. Concorda com a base teológica de que os méritos de Cristo é que nos dão perdão. Só que a aplicação dizendo que os méritos de Cristo podem ser dados pela igreja, porque esses méritos foram confiados à igreja, e a igreja agora distribui na forma de indulgências. Observe bem, o unigênito Filho de Deus, por isso que a bula chama Unigenitus Dei Filius, o unigênito Filho de Deus, feito para nós por sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção, não com sangue de carneiro ou de vitelo, mas com seu próprio sangue, entrou uma só vez no santuário, obtendo-nos assim uma redenção eterna. Pois ele nos redimiu, não a preço de coisas corruptíveis, como o ouro ou a prata, mas com seu próprio sangue precioso de cordeiro, sem defeitos e sem mancha. E como todos sabem, imolado inocente sobre o altar da cruz, ele o derramou não como pequena gota de sangue, que todavia, em virtude da união do verbo, teria sido suficiente para a redenção de todo o gênero humano. Observe, interessante, né? A redenção de Cristo é suficiente para todo o gênero humano. Mas de modo copioso, como um fluxo transbordante, de modo que da planta dos pés ao topo da cabeça, nenhuma parte ficará ilesa, se pode encontrar dele. Aí agora que vem o problema. Até aqui a gente fala assim, eu concordo com isso aqui, né? A morte de Cristo, ela é preciosa, não foi coisa pequena, foi algo grandioso, maravilhoso. Então,
aqui soa evangelho, né? Mas a parte que vem agora diz assim: de tão grande tesouro, por conseguinte, ele enriqueceu a igreja militante. Interessante, quem inventou a expressão igreja militante, triunfante, não foi Calvino. Ela já era usada na igreja cristã no período da Alta Idade Média. E ele continua: para que a misericórdia de tamanha efusão não fosse inútil, vã ou supérflua, querendo como um pai acumular tesouro para os seus filhos, para que assim houvesse um tesouro inexaurível para os homens, cujos usuários se tornaram partícipes da amizade de Deus. E este tesouro, pois ele o entregou para ser distribuído à vista da salvação dos fiéis, por meio do bem-aventurado Pedro, que traz as chaves do céu e de seus intercessores e seus vigários. E para, por outras razões piedosas e razoáveis, ser ministrado misericordiosamente aos verdadeiramente penitentes e confessados, para total ou parcial remissão da pena temporal devida aos pecados, quer de modo geral, quer de modo especial. Para o montante deste tesouro, sabe-se, contribui os méritos da bem-aventurada Mãe de Deus e de todos os eleitos, do primeiro até o último justo. E não se deve de modo nenhum temer que se esgote ou diminua, já que os méritos de Cristo são infinitos, e quanto mais numerosos os que pela sua distribuição são conduzidos à justiça, mais cresce o montante dos seus méritos. Então, a declaração é: Cristo ele fez, e a preciosidade, a suficiência da obra de Cristo pode perdoar a todos. Todavia, a administração desta obra, é dada para a igreja. E ela é feita em forma de indulgências. Esse é o ponto. Essa é a primeira vez que a doutrina das indulgências ela é formulada. Interessante que uma outra bula, ela é feita agora dentro da progressão da doutrina da indulgência. Ela é inventada no século XII. No século XIII, no século XIV, agora então, ela é definida. E no século XV agora, 3 de agosto de 1476, um outro detalhe é acrescentado nessa doutrina: a indulgência aos defuntos. Porque até então a indulgência ela era aos vivos, ou ela era dada antecipadamente aos vivos, ou pós cometido pecados temporais, não os pecados capitais, mas apenas os veniais. Sabe a diferença? Pecados capitais são aqueles que não têm perdão, né? Então são pecados que são mortais mesmo. E então, que podem, os veniais, eles são pecados que cometidos e podem ser obtido perdão. Eles serão perdoados ou pelos sacramentos da igreja, ou pelas boas obras, ou pela intercessão dos santos, ou se sobrar alguma coisa, purgado pós a morte no lugar chamado purgatório. Essa é a doutrina católica. Se alguém então vai para o purgatório, segundo a doutrina romana, essa pessoa ainda poderá ser resgatada, ter o seu tempo de sofrimento diminuído ou cancelado através de uma indulgência. E é isso agora que essa doutrina tem mais um momento de progressão nela, de desenvolvimento. E nessa bula chamada Salvator Noster, ou Nosso Salvador, ela diz assim: para que se possa procurar melhor a salvação das almas no tempo em que estas têm maior necessidade dos sufrágios, sufrágio aqui da intercessão, né? Das orações, orações meritórias, de outros e estão menos em condição de serem úteis a si mesmos, nós, em virtude da autoridade apostólica, queremos vir em auxílio com o tesouro da igreja, as almas que se encontram no purgatório. Então, observe bem, as indulgências nunca foram prometidas livrar ninguém do inferno. Então não diga isso. Porque a indulgência é para tirar as pessoas do inferno. Não. Até a igreja católica crê que quem foi para o inferno acabou. É purgatório. E diz assim: as quais deixaram a luz presente unidas a Cristo pela caridade, enquanto estavam em vida, mereceram ser sufragiadas, ou seja, intercedidas, com uma indulgência de tal importância, nós, inclinados pelo paterno afeto
e na medida em que com Deus nos é possível, confiando na misericórdia divina e na plenitude do poder, concedemos e concordamos. O quê? Se parentes, amigos ou outros cristãos fiéis, levados pela piedade para com as almas no purgatório, expostas ao fogo da expiação, das penas e pela divina justiça lhe cabem, durante o dito decênio pela restauração da igreja de Saintes, a igreja lá na França, enquanto visitam a dita igreja, doarem uma determinada quantia de dinheiro ou um capital, segundo a disposição do decano ou do capítulo, que era o administrador da igreja, da supradita igreja ou do nosso coletor, ou ainda a mandarem por meio de mensageiros a serem por eles designados, sempre durante tal decênio, nós queremos que esta indulgência plenária, ao modo de sufrágio, valha para a remissão das penas e para o proveito das mesmas almas do purgatório, em prol das quais, como é pressuposto, desembolsaram a supradita quantia de dinheiro ou capital. Qual é a novidade? Agora você pode prover uma indulgência aos mortos, desde que você pague. A novidade, 1476. Decisão da Igreja Católica. O grande detalhe é que agora o Papa Leão X, da família dos Médicis, né, que havia gastado boa parte da renda da igreja, do capital da igreja com orgias, bagunça e festas e etc, etc, tinha colocado a igreja no vermelho. E a igreja precisava terminar a construção da Sé romana, a igreja de São Pedro, e ele precisava levantar dinheiro. A ideia foi aproveitar o momento de tormenta em que a Europa, devido à peste bubônica, a peste negra, devido à alta mortandade, à insegurança, os tormentos, devido ao momento em que a virada de um período, né, é interessante que toda vez que vira 100 anos, o pessoal fala assim, agora Cristo vem, agora aparece um Nostradamus na vida, né? E a virada dos 1500 anos, de certa forma também causava uma certa angústia, diante de todos os outros contextos de temores da Europa. E outro detalhe ainda, a ameaça dos turcos, dos muçulmanos, que dominavam o limite da Europa ocidental e oriental, de invadirem e eles serem entendidos como sendo os enviados do anticristo ou qualquer coisa assim, e a guerra do Armagedon acontecer. Então havia uma expectativa milenarista, de certa forma, naquele momento também. Valendo-se de toda essa confusão, medo, misticismo medieval, o Papa então resolve fazer uma campanha, não somente para livrar a morte dos muitos parentes das tormentas do purgatório, devido aos milhares que morreram durante o período da peste bubônica, durante outras enfermidades e a alta mortandade da Europa, mas livrar inclusive aqueles que também tinham medo da morte e que enfrentavam isso todo dia. Para aquela região da Alemanha, um monge chamado Johannes Tetzel, ele foi designado. Alberto de Morundia, ele, bispo daquela região, arcebispo daquela região, se viu também que, e detalhe, o pai dele havia comprado para ele o título de bispo quando ele tinha 8 anos de idade. E antes de ele completar os 14, já havia se tornado arcebispo, né? A simonia é a venda do sagrado, né? Então a indulgência é uma forma de simonia, e a venda de relíquias é uma forma de simonia, a venda, a pagar para estar em lugares sagrados também é uma forma de simonia, e a venda de cargos da igreja também era uma forma de simonia. Era algo muito comum dentro da igreja naquele momento, era algo vergonhoso, descarado, era algo que certamente atormentava a consciência dos cristãos piedosos, mas fazia parte da estrutura, do status quo da igreja naquele momento. E embora isso causava revolta, a palavra melhor, no coração de muitos deles. Bom, o arcebispo Albert Mainz, ele resolve então decretar na região da Saxônia,
que ele dominava, que ele governava, também da família dos Médici, para que ele pudesse então arrecadar. Lembrando que a arrecadação com as indulgências não era toda enviada para Roma. O arcebispo também ficava com a parte. Então, quanto mais se vendesse, quanto mais se arrecadasse, a coisa era de interesse também. E o Albert Mais, o arcebispo, ele diz assim, a primeira graça, ele diz que, ele argumenta, inclusive a argumentação teológica é muito boa, né, para qualquer bom vendedor, né? Ele apresenta as vantagens, ele fala a respeito de 4 graças, né? 4 bons motivos, ele não é presbiteriano, o presbiteriano fala em 3, né? Sempre é 3 motivos, 3 pontos, 3 divisões. Então, os reformados têm algum método assim, mais ou menos? Ok, gosta de 3 também. Né? Então, ele não era presbiteriano nem reformado, né? Já deixou bem claro isso. Ele dá 4 motivos, 4 graças que demonstram por que você tem que comprar as indulgências. Ele vai dizer, primeira graça é a completa remissão dos pecados. Ele desenvolve o argumento. Diz, olha, você vai ter, se você comprar, você vai ter a completa remissão de todos os seus pecados. Então, se você, obviamente havia indulgências diferentes, tá? E ele faz uma lista, inclusive, eu fiz o corte aqui para não incluir, mas ele faz uma lista. A lista, inclusive, era levada num banner, num algo assim, com o nome dos pecados e quanto custaria. A tabela, era tabelado. E o próprio Albert Mais, nesta instrução aqui, ele diz que isso era necessário, por uma questão muito simples. Ele diz assim, e isto deve ser necessário, deve ser feito de modo a contribuírem mais facilmente. Então as pessoas poderem chegar lá, olhar a tabela e falar assim, eu cometi isso aqui, então tem que pagar tanto. A tabela é aqui, né? Igual que você vai no açougue, tem lá picanha, alcatra, está lá o valor, você compra e paga. E a coisa era dessa forma. A segunda graça principal é chamada confessional. Ou seja, ele poderia pagar pela indulgência, pela remissão dos pecados, e ele poderia comprar uma carta e deixar essa carta guardada para alguma eventualidade. Ou dar essa carta de presente para alguém, de modo que o proprietário da carta agora pudesse se beneficiar da graça que a carta ostentava, né? Um bom presente de aniversário, né? Então você podia comprar e dar para alguém, de modo que contendo, e detalhe, é uma graça confessional, ou chamada de carta confessional, contendo os maiores e mais importantes, até hoje, inauditos privilégios. O negócio era... Olha que o negócio está melhorando, hein? Quase que falando, quem dá mais? Né? A terceira graça importante é a participação em todos os benefícios da Igreja Universal. Agora sim, tudo que a igreja pode dar. A terceira graça, se você comprar ela, você vai ter tudo o que a igreja, que é depositária da graça, pode dar. Você tem livre acesso à casa do tesouro. Esse é o ponto. E detalhe, nesse nível você não precisa nem se confessar. Ele diz aqui, também declaramos que para obter essas duas mais importantes graças, não é preciso confessar-se, ou visitar igrejas e altares, mas simplesmente adquirir a carta confessional. Pronto. Não é à toa que Lutero, quando ele sai de uma missa, detalhe, a missa estava vazia, né? E ele chega à porta da Catedral Wittenberg, tinha lá um ébrio na porta da igreja, e ele exorta e ralha com o cara lá, e briga com ele, por que ele não foi, e por que ele ainda amanheceu o domingo bêbado, e faltou, e estando ali na porta, ele tira a carta missionária e fala assim, eu já estou perdoado até o dia de eu morrer. E Lutero, aquele temperamento bem manso dele, fala assim, que isso? E ele então se informa e vê que de fato a venda de indulgência e Tetzel. Detalhe, só uma curiosidade, às vezes a gente ouve alguém falar assim, porque ele estava na praça da cidade de Wittenberg. Não,
o Tetzel não tinha autorização de Frederico para vender na cidade de Wittenberg. O próprio Lutero foi contra isso aí. Então ele estava no limite da cidade. Quem nos dá essa informação esse camarada, que é um dos melhores historiadores de Lutero, Roland Baton, e ele dá essa informação. Interessante, essa foi uma curiosidade, né? Inclusive, aproveitar e recomendar. Está em português e é uma excelente biografia. Eu já tinha ele em inglês, aí quando saiu em português eu fiquei muito feliz. E é excelente esse material aqui. Uma outra biografia, aproveitar aí. Não estou ganhando nada, tá, gente? Então, a propaganda merchan aqui não tem merchan nenhum. Outra biografia de Lutero, publicado pela Sinodal. Sinodal, tome cuidado com ela, né? Mas esse livro, ele é muito bom. É um livro publicado em francês, porque foi escrito por um pastor luterano, um estudioso luterano da cidade de Estrasburgo. Lá fala alemão e francês. E foi escrito em francês essa biografia de Lutero. Excelente esse material. Então, se você tiver essas duas biografias, a não ser se o pastor Jim resolver escrever uma terceira, aí eu vou dizer assim, tem 3 biografias que você tem que ler. O Baton, o Lamarck e o Jim. Aí pronto, fechou. Mas se não, por enquanto, são as duas melhores. E você tem a graça, e não precisa nem pagar indulgência por elas, de tê-las em português. Essa é a grande vantagem. E apesar disso, as pessoas se sentiam atraídas até onde Tetzel estava e iam lá comprar as indulgências. É um troço louco. Então, às vezes, eu lembro de um pregador uma vez falando assim, a gente quase paga para os crentes na igreja e essa seita herética enche a igreja da noite para o dia, né? Até aluga galpões caríssimos. Por quê? Porque a mentira atrai. Esse é o detalhe, a mentira atrai, a mentira seduz, a mentira ela faz com que a cobiça do coração, de fato, seja mais desejosa do que a verdade. Porque os homens, por natureza, são inimigos da verdade. E nós éramos assim. E pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas o grande detalhe é que ele fecha agora a quarta graça, dizendo... É um favor das almas que estão no purgatório. Aí agora, porque até entre a primeira, a segunda e terceira graça, ela se aplica aos vivos. São graças preventivas. São graças remediativas. E são graças que prometem um perdão antecipado. A quarta graça é agora para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho que morreu. Para alguém que você ama. E aí o discurso sentimentalista, que Tetzel dizia assim, você não te perturba pensar na sua mãe sofrendo no purgatório. E lembra que na doutrina católica, os tormentos do purgatório eram tão reais quanto os tormentos do inferno. Só que com a diferença, o purgatório visa purificar para antecipar ao céu, enquanto que o inferno é apenas o aguardo do dia do juízo. Além disso, diz ele, não é necessário que as pessoas que colocam suas contribuições na caixa em favor dos mortos estejam contritas em seu coração ou tenham confessado. Então, ou seja, você vai lá, paga e pronto. Não é necessário arrependimento, não é necessário confissão, não é necessário contrição. Você simplesmente vai lá e paga. E essa é uma das coisas que a gente precisa entender. Por que Lutero ele escreve as 95 teses, quando ele começa na primeira tese dizendo assim, ao dizer, a primeira tese das 95, ele começa assim, ao dizer, fazei penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis dizer, toda a vida dos fiéis deve ser de penitência. Aí você entende, porque a bula, porque a decisão de Albert Mainz dizia, você compra, você paga, e você não precisa se arrepender, nem pelos seus pecados, e nem pelos pecados das pessoas mortas que estão no purgatório. Então, todas as declarações de Lutero começam a ficar claras a partir do momento que você entende o contexto dela. Você entende, quando ele diz na segunda tese, esta penitência não pode ser entendida como sendo sacramental, ou seja, apenas algo externo. Pelo contrário, tese terceira, no entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, e sim a penitência interior seria nula
se não externasse, se não produzisse toda sorte de mortificação da carne. Uma expressão muito amada pelos puritanos no século XVII. Então, observe bem que Lutero, ele começa a combater todos aqueles desvios no seu aspecto teórico e também que tinha implicações práticas, porque o problema das indulgências não era apenas um problema teológico, era moral, implicações espirituais e que também o seu aspecto social causava um problema, porque pessoas estavam vendendo tudo que tinham para poder salvaguardar o seu futuro espiritual, e essas pessoas que antes eram produtivas, que atendiam a algum tipo de vocação na sociedade, em termos de trabalho, de produção, de artesanato, agora estavam se tornando mendicantes, porque tinham vendido tudo para poder comprar um pedaço de papel mentiroso. Então, quando Lutero ele agora combate, ele não está preocupado apenas. Por isso, de certa forma, Frederico, o eleitor, o sábio, ele protege Lutero porque ele estava vendo seus súditos sendo roubados dos seus bens, tendo esvaziado a sua herança, a sua poupança e o empobrecimento. Só que detalhe, só assim, mas aí ele era um bom monarca, Não, é porque daí o povo não ia ter dinheiro para poder pagar para ver as relíquias dele. Então assim, também não vai pensando que o Frederico era um homem bom, não, porque ele também tinha os seus interesses. Nem Lutero era bom, né? Porque ele precisou se convertir, tá? Então, por favor, não dizer que Lutero era bom, porque eles vão fazer salvação pelas obras agora, só porque era Lutero, né? Então Lutero também tinha suas malas intenções e suas interpretações, ideias erradas até aquele momento. Ele era um fiel filho da igreja, mas obviamente pecados mais grosseiros e problemas maiores, mesmo ele de forma sincera e errada, estava percebendo esses problemas que estavam surgindo. E ele escreve então as 95 teses. E na sexta tese é interessante ele dizer: o Papa não pode redimir a culpa alguma, senão declarando e confirmando aquela que é perdoada por Deus. É interessante ele dizer isso aqui, porque ele vai realmente para os cânones, para a tradição, ele ignora. E aí alguns estudiosos chegam a dizer que talvez Lutero não conhecia a decisão do século XIV, ele não conhecia a decisão do século XV, e ele também não conhecia, com certeza, a gente pode dizer, não conhecia a decisão de Albert Mainz. Ele pensou que aquele levante de dinheiro fosse algo da ordem dominicana, lembrando que ele era agostiniano, e aquele momento seria um momento, num primeiro momento, de um conflito apenas de ordens monásticas. Só que depois ele descobre que Albert Mainz estava por trás, mas ele sabia da corrupção da família dele, e ele chegou a pensar que o Papa não tinha nada a ver com a conversa. E ele então começa a defender o Papa contra Mainz, contra Tetzel, e depois contra John Johannes Eck. Só que depois ele descobre que ele estava lutando contra todo mundo. Esse foi o desespero de Lutero. E essa angústia dentro de todo o processo, de todo o processo de Lutero, em que ele via a sua consciência atormentada, em que em uma das suas cartas ele diz assim: não é possível que eu sozinho estou certo, e toda a cristandade está errada. Era por isso que ele era perturbado, por vezes pela sua consciência, porque ele olhava para as Escrituras, ele olhava para os seus cuidadores, para o seu conselheiro, Staupitz, ele olhava para o seu arcebispo, ele olhava para a estrutura da igreja, e ele fala assim: tem alguma coisa errada. Não é possível que eu estou sozinho certo e tudo no mundo está errado. Era essa a tormenta dele, eram essas as tentações das suas ideias, e por isso ele era tentado constantemente a dizer: eu estou errado, eu estou errado. E ele, de fato, em algum momento ele quis crer que ele estava errado. Só que a palavra o venceu. A Escritura venceu Lutero. E esse foi o ponto. Pulando as 95 teses, eu não vou lê-las todas. Deixa eu ler só mais a tese 50, diz assim:
Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro. Olha só como ele confiava no Papa. Ele confiava no Papa. Ele dizia, se o Papa soubesse o que estão fazendo em nome dele, vendendo indulgências. Ele continua dizendo que ele preferiria destruir a Basílica de São Pedro e torná-la em cinzas, a edificá-la com a pele e a carne e os ossos de suas ovelhas. Ô ingênuo, né? Como diz os adolescentes, só que não, né? Mas tudo bem, ele estava indo lá e etc. Ele chega a ser tão confiante que a indulgência era um problema moral e não teológico, que ele não vou dizer profetizar, porque... Mas na tese 71, olha só o que ele escreve: seja excomungado e maldito quem falar mal contra a verdade das indulgências apostólicas. Ou seja, a ideia de que o Papa pode emitir o perdão, mas o perdão que é dado por Deus, porque ele já disse isso antes. A gente tem que ir interpretando a partir do que ele vai dizendo. Então não é indulgência no sentido como Tetzel estava apresentando. E ele vai então declarando outras coisas. Bom, dia 31 de março de 1518, 6 meses depois, aproximadamente, 7 para 8 meses depois, ele escreve uma carta a Georges Palatino, que era um duque, um nobre da Saxônia, e ele diz o seguinte: Jesus, meu Pai no Senhor, ao andar ocupado em tantas coisas, me vejo forçado a comunicar-lhe pouquíssimas outras. Em primeiro lugar, Lutero escrevendo a Palatino, creio que o meu nome fede para muitos, porque a carta dele, as 95 teses já estavam rodando, coisa de seminarista. A culpa foi do seminarista. Pegaram a cópia das 95 teses, saíram reproduzindo à mão, né? Há quem diga que algumas teses foram mal copiadas, ou verdade ou não, o fato é que saíram reproduzindo e levando para suas casas, para seus amigos, para seus parentes, mandando correspondência para outros, e em 6 meses a Europa estava fervendo, as universidades, e aí por isso não pergunte aos universitários, né? Estava fervendo as 95 teses. O que era um sentimento comum de rebeldia ou de revolta contra as indulgências, tomou voz e forma nas 95 teses de Lutero. Como um garoto que subiu lá na torre da igreja, viu uma corda e resolveu puxar e descobriu depois que era a corda do sino, né? E fez um barulho e acordou todo mundo. E foi isso que aconteceu. E Lutero, então, agora, ele escrevendo a Palatino, ele diz assim: meu nome está fedendo. De quem que é a culpa? Né? Meu nome está fedendo, porque todo mundo agora está bravo comigo. Há algum tempo, muitas pessoas boas atribuem-me condenar rosários, coroas, ofícios fúnebres e outras orações e até qualquer boa obra. Olha só, Lutero tinha questionado as indulgências e criticado Tetzel. Olha o tanto de coisa que o pessoal já estava falando que ele estava falando e ele nem sabia que ele estava falando. Interessante, né? Esse negócio de botar rótulo, botar apelido, atribuir o que fulano fez, matou, roubou, então é um negócio que vai acontecendo. Ele chega a dizer aqui, uma outra parte, dizendo que não eram somente pessoas simples. Ele diz: e esses mesmos doutores escolásticos atiçam o ódio contra mim. Quer dizer, agora as acusações, as distorções, as calúnias contra Lutero, e detalhe, coisa de 7, 8 meses depois, já corria também na boca dos doutores das universidades. Ninguém sabia quem era Lutero há 7 meses atrás. Professor recém-formado de uma universidade pequenininha do interior da Alemanha, mas agora havia se tornado no cara mais odiado da Europa, em que o nome dele fedia na boca das pessoas. E ele se defende diante de Palatino, um homem importante da política daquela região. Ele diz assim: se foi permitido Scotus, Gabriel Biel, né, e a outros semelhantes discordar de São Tomás de Aquino, e se aos tomistas não está vedado contradizer a tudo o que se põe adiante, nem que entre eles exista tantas divisões como cabeças,
ou inclusive como crinas em cada cabeça, por que não me concederiam meu esgrimir contra eles o mesmo direito que arrogam contra si? Ou seja, o que eu fiz? Eu fiz apenas questionar. Eu nem sequer condenei nada, eu apenas questionei. Mas estão atribuindo várias coisas contra ele. É um desabafo dele. Em 4 de abril de 1518, um mês depois que ele escreve para Spalatino, ele resolve então pregar um sermão sobre a indulgência e a graça. E ele diz aqui o seguinte: deveis saber, para começar, que alguns novos doutores, como o mestre da sentença, São Tomás e seus seguidores, dividem a penitência em 3 partes, a saber, contrição, confissão e satisfação. E ele começa então de uma forma mais organizada, mais detalhada, mais acadêmica, menos agressiva e menos jocosa, como foi as 95 teses, a expor a doutrina do arrependimento nesse. E ele vai falar que de fato as indulgências têm algum valor, mas apenas confirmatório, não de concessão, não de doação de graça, mas apenas de confirmação diante da penitência, do arrependimento. E ele vai dizer no ponto 6 assim: neste momento não refutarei esta opinião, ou seja, a indulgência. Afirmo o seguinte, que não se pode provar com base em texto algum, texto bíblico, que a justiça divina deseje ou exija do pecador qualquer pena ou satisfação, a não ser unicamente a contrição sincera do seu coração, ou a conversão com o propósito firme de levar adiante a cruz de Cristo, de exercitar-se nas obras mencionadas. Observe bem, embora ele ainda polidamente, de forma mais sistemática, mais precisa, faz declarações que soam mais semelhantes, mais próximas à doutrina da graça, mas ainda assim ele está negando o que Alberto Mais havia dito. Ele está negando as 2 decisões históricas a respeito da doutrina das indulgências, segundo a posição oficial da Igreja Romana até aquele momento. Esse é o ponto. Tanto é que depois desse momento, isso foi em 4 de abril de 1518. Em 9 de novembro de 1518, quando o Papa toma conhecimento deste sermão, que é publicado, impresso, e aí também de novo o povo esparrama o sermão dele. E uma cópia obviamente chega no Papa. O Papa então resolve, respondendo ao sermão da indulgência e da graça, ele resolve emitir um decreto chamado cum postanquam, ou seja, aquilo que precisa ser dito, tá? E ele diz aqui o seguinte: o Papa Leão X emite ao cardeal Caetano, ou Carretano, como que ele era espanhol, né? Era Carretano, viu em 9 de novembro a seguinte declaração: para que doravante ninguém possa alegar o desconhecimento da doutrina da Igreja de Roma acerca das indulgências e a sua eficácia, ou se desculpar com o pretexto de tal desconhecimento, né? Então, ele pegando Lutero. Se Lutero falar que não sabia, que não conhecia, então agora vai saber. A sua eficácia, ou se desculpar com o pretexto de tal desconhecimento, nem recorrer a um protesto sem fundamento, e para que ao invés de tais pessoas possam ser denunciadas como claramente mentirosos e daí merecidamente condenáveis, com o presente escrito julgamos dever levar ao teu conhecimento o que ensinou a Igreja de Roma, que as igrejas são obrigadas a seguir como a uma mãe, o romano pontífice sucessor de Pedro, detentor das chaves e vigário aqui é substituto de Cristo na terra, em virtude do poder das chaves que servem para abrir o reino dos céus, livrando os fiéis de Cristo dos impedimentos, tem o poder de conceder por causa de razoáveis, da superabundância dos méritos de Cristo e dos santos, indulgências aos fiéis cristãos que pela caridade que os une, são membros de Cristo, quer se encontrem em vida, quer estejam no purgatório,
E ao conceder a indulgência, quer aos vivos, quer aos mortos, em virtude da apostólica autoridade, ele dispensa, segundo o seu costume, os tesouros dos méritos de Jesus Cristo, dos santos, confere a própria indulgência a modo de absolvição ou aplica no modo de sufrágio. E por isso todos os que são vivos ou defuntos conseguiram verdadeiramente todas essas indulgências, são liberados da pena temporal, ou seja, do purgatório, devido, segundo a divina justiça, pelos pecados atuais, que corresponde à indulgência concedida e adquirida. Aí ele fecha. E nós, em virtude da autoridade apostólica e pelo teor presente escrito, decretamos que se assim deve ser sustentado e pregado por todos, sob pena de excomunhão de pronunciada sentença. Ponto. Então aqui está uma advertência do Papa Leão X, dizendo que se alguém alegasse ignorância, ou melhor, negasse as indulgências, mesmo que alegando ignorância, essa pessoa deveria ser excomungada. E isso aqui, obviamente, estava sendo destinado a Lutero. 3 meses depois, Lutero escreve ao seu antigo abade, agostiniano, eremita descalço, chamado Johannes Staupitz. E 3 meses depois, ele diz o seguinte: saudações, reverendo padre. Ainda que esteja tão longe de mim, tão calado, estava calado porque ele não queria se pronunciar, não queria se comprometer, como diz, cuidado com fulano, não anda com ele não, porque ele é problema, tão calado que não me escrevas as esperadíssimas cartas, me atreverei a quebrar o silêncio. Desejo, bem como todos desejam, que te deixes ver alguma vez nessa situação afligida pelas pragas do céu. Quer dizer, se o Papa está falando, ele representa o céu, das chaves, então o que ele está falando é praga do céu, então ele está afligido. Ele diz aqui o seguinte: Deus não somente me conduz, me arrebata, pulei aqui, espero haver chegado até você as minhas atas. Ele fez uma coletânea do que ele escreveu, do que ele pregou, e compôs e mandou para Staupitz, esperando que Staupitz pudesse dizer, não, aqui está certo isso aqui, você exagerou aqui, só que Staupitz, silenciou. E ele agora escreve dizendo, eu estou sendo praguejado, e o senhor não fala nada. Eu queria que o senhor me desse um parecer, o senhor é o meu tutor espiritual. Embora Lutero havia deixado o monastério e tornasse um doutor e um cura, um padre de uma paróquia também, mas ele ainda se via vinculado aos votos monásticos e à abadia, lá onde Staupitz era o líder espiritual deles. Ele diz aqui o seguinte: Karl Miltitz entrevistou-se em Altenburg. Estava queixoso de que eu tinha ganho todos para minha causa e os afastado do Papa. Da exploração que fiz em todas as hospedagens, deduzi que apenas 2 a cada 5 estavam a favor de Roma. Depois, na corte do príncipe, informei-me que vinha armado com 70 breves apóstolos, soldados da alta confiança do Papa. 70 breves apostólicos, a fim de conduzir-me preso para Jerusalém homicida, essa babilônica da púrpura. Referindo para onde? Para a Basílica de São Pedro, para Roma. E ele podia dizer isso de Roma, porque em 1510, quando ele estava lá afligido, atormentado, o Staupitz, pensando fazer um grande favor para ele, espiritual, ele pega e manda Lutero junto com outros 2 ou 3, para poder então levar algumas epístolas, alguns documentos e relatórios lá em Roma. Quando ele chega em Roma, foi a decepção, Ele viu prostituição, viu mentira, viu miséria, viu tudo de pior. E isso certamente ajudou Lutero no processo de desilusão com a igreja romana. Sou um homem que está em perigo e empurrado à sociedade, ou seja, marginalizado, ao deboche, ao desprezo, à negligência, a outras moléstias, além das que me oprimem por ofício. Além dos desafios pastorais, administrativos, da docência, eu ainda sou perseguido em todos esses aspectos. Então, observe bem Lutero nesse processo em que o que vai acontecer? Ele diz ainda, no debate
contra Johannes Eck, quando ele vai para a dieta de Speer. Ele chega lá então e há um debate entre eles. Ele relata depois desse debate, dizendo o seguinte: meu querido Eck, ele é jocoso, né? O Lutero ele conseguia ter um bom humor, apesar de todas as tormentas. Ele diz: meu querido Eck está furioso, prezado leitor. Consagrou-se a Sé Romana outra folha de debate cheia da sua fúria e de acusações contra mim, acrescentando, aí ele vai falando das mentiras, das calúnias, etc. Ele diz: Eck acusou-me de ser inimigo da igreja. E aqui, observe bem, as calúnias que começaram pela desvirtuação do que Lutero havia escrito nas 95 teses, que professores escolásticos, os professores universitários haviam já distorcido a respeito de Lutero, e que agora a má compreensão do sermão das indulgências e da graça também tem uma má repercussão diante do Papa, porque o Papa percebe o perigo da doutrina da graça de Lutero negar de fato a proposta das indulgências. É que é enviado e é que agora acrescenta mais uma acusação: Lutero é inimigo da igreja. E Lutero não é só inimigo da igreja, ele me difama como herege e boêmio. Boêmio por quê? Porque ele estava sendo acusado de ser um hussita, um discípulo de John Huss. E ele diz: nessa questão também não terei medo, nem do Papa, nem do nome do Papa, menos ainda dessas peninhas e bonecas, né? Se referindo a John Eck. Chama o Eck de boneca, é para acabar, né? Somente a uma coisa aspiro: que o roubo do meu nome cristão não venha em prejuízo da puríssima doutrina de Cristo. Essa era a preocupação dele. Quer me tirar tudo? Tire, mas não me roube o nome de cristão, e nem da doutrina de Cristo. E você tem aqui. Bom, o John Eck faz uma lista de 41 erros. Melhor, 13 erros. Primeiramente é feito um documento com 13 erros, ou chamadas 13 heresias de Lutero. E o acusa constantemente de ser um discípulo de Huss, de suscitar heresias, de reavivar heresias que haviam sido condenadas lá no Concílio de Constança. E depois, se você quiser dar uma lida, eu fiz aqui o levantamento, achei, traduzi os 30 erros de John Huss, segundo a condenação do Concílio de Constança. Então dá para você dar uma olhada aqui. Deixa eu ler só a primeira heresia de John Huss, segundo a Igreja Católica, condenado como herético no Concílio de Constança, em que aconteceu no dia 5 de novembro de 1414 a 22 de abril de 1418. Primeira heresia de John Huss: a Santa Igreja Universal é única e a totalidade dos predestinados. E adiante segue: a Santa Igreja Universal é única, como somente um é o número de todos os predestinados. Foi a primeira heresia dele. Algum rossita presente? Então, se você ler os 30 erros condenados pelo Concílio de Constança, você vai chegar à conclusão, como Lutero, que não conhecia e que pediu tempo para ler e pesquisar as heresias condenadas de Huss, ele volta e diz para Johannes Eck: eu sou um hussita, eu concordo com John Huss. E o grande detalhe é que depois, no seu relatório, John Huss ele vai dizer, ele assumiu que ele é um herege, e que ele é um boêmio, que ele é um hussita. 4 de junho de 1520, depois dessa dieta, depois desse debate, desse confronto com Johannes Eck, um dos amigos e um cavaleiro, que também era um apaixonado por teologia, e muito amigo de Lutero, chamado Ulrich von Hutten, ele escreve uma cartinha pequena para Lutero e diz assim: comenta-se, Hutten era o cara que cheirava e transpirava sangue, sabe? Ele é o cara que ele inclusive andava o tempo todo de armadura, e foi ele quem
aconselhou Lutero, quando saísse de Wartburg e voltasse para Wittenberg, para poder abafar lá o problema dos campesinos, dos camponeses, ele deixasse a barba crescer e ele fosse de armadura, disfarçado de cavalheiro, né? E quem conseguiu a armadura para ele foi o Van Hutten, tá? E esse Van Hutten, ele vai dizer o seguinte: comenta-se, Lutero, que você está sob excomunhão. Olha só, a primeira calúnia é que ele era um perturbador, que ele era um herege, que era um inimigo da igreja, que era um boêmio, e agora que ele estava sob excomunhão. Está vendo como que a fofoca anda, tem perna curta, mas anda, né? Vai lá na frente. Se isso for verdade, o Hutten acha até bom. Se isso for verdade, como você é poderoso! O cara está excomungado, você é poderoso. Em sua pessoa as palavras do Salmo se cumprem: ajuntem-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor tem sido o meu alto refúgio, meu Deus, a rocha em quem me refugio. Ele fará recair sobre eles o seu próprio pecado e os destruirá com a sua própria maldade. Essa é a nossa esperança, seja essa a nossa fé. Também maquinam planos contra mim. É o tipo de cara, estão querendo brigar, você também estão brigando comigo, olha que coisa boa. Se usarem de força, força terão. Queria que me condenassem. Fique firme, não cambaleei. Mas por que deveria eu admoestá-lo? Estarei ao seu lado para que o que for necessário defensamos a liberdade comum. Libertemos a pátria oprimida. Deus estará ao nosso lado. E se Deus é conosco, quem poderá ser contra nós? Esse aqui não era um bom conselheiro, porque ele estava instigando Lutero a ir para a briga mais ainda, e a provocar a briga. E essa não era a intenção de Lutero. O detalhe é que Van Hutten escreve 4 de junho, e quando é 15 de junho, ou seja, 11 dias depois, o Papa emite a bula Ex Surge Domini. A fofoca de que ele seria excomungado já rodava, ou que ele já estava excomungado já circulava a Europa. Mas após receber essa carta, apenas 11 dias depois é que ele, de fato, tem a emissão de um documento chamado Ex Surge Domini, ou seja, levanta-te, Senhor, em latim. E de fato, levanta-te, Senhor, porque a carta começa, o documento, a bula começa: levanta-te, Senhor, e julga a tua própria causa. Um javali selvagem invadiu a tua vinha. Ergue-te, ó Pedro, e considera a causa da Santa Igreja Romana, mãe de todas as igrejas, e consagrada com teu sangue. E ele continua, deixa eu pular aqui. Mal podemos expressar a nossa tristeza pelas antigas heresias que são agora revividas na Alemanha. Afligimos-nos ainda mais, porque eles sempre estiveram na vanguarda da guerra contra a heresia. Isso aqui é porque a Saxônia, os países germânicos, estavam na fronteira com a Europa Oriental, impedindo que os turcos invadissem a Europa Ocidental. Então, de fato, a unidade dos germânicos, a unidade da Saxônia era importante contra os turcos. Só que o grande detalhe é que Lutero é acusado não somente de defender hereges, boêmios, mas também de defender turcos. Olha como é que a mentira aumenta, né? Não podemos mais permitir que a serpente rasteje pelo campo do Senhor. Os livros de Martim Lutero que trazem esses erros devem ser examinados e queimados. Quanto a Martim Lutero, ó bom Deus, para fazê-lo retroceder em tais erros, em que ato de amor paternal nos omitimos? E aí até mente. O documento traz a mentira. Não lhe oferecemos um salvo-conduto, deram mesmo, lá para Spir, para Dieta Spira. E dinheiro para a jornada, Lutero nunca viu esse dinheiro. Alguém ficou com ele no meio do processo. E ele teve a insensatez de apelar a um concílio futuro, apesar dos nossos predecessores, Pio II e Júlio II, 2 papas, que eram papas anticonciliaristas, tá? Lembra que no século XIV surgiu o movimento conciliarista dentro da Igreja Romana, quando o
o Papa foi convidado a sair de Roma e visitar Avignon, na França, e lá os bispos de Avignon prenderam ele. Foi o cativeiro babilônico, lembra esse episódio da história? E aí eles disseram que havia agora um novo Papa, e escolheram um Papa francês. O episcopado romano falou, não, vamos criar um outro Papa, e elegeram. Passou a ter 3 papas ao mesmo tempo. E para resolver o problema, convocou-se um concílio. E aí começou o chamado movimento conciliarista. Tá? Tanto é que quando Lutero se vê, né, numa situação complicada, o que ele faz? Eu recorro para Carlos V, para que ele convoque um concílio. Porque o concílio, ele está, na teoria conciliarista, o concílio é superior ao Papa. Essa é a questão. Porque todo episcopado vai discutir e julgar a causa. Essa era a esperança de Lutero. Só que havia também essa tradição de 3 séculos já, do movimento conciliarista, de que nenhuma causa final que constrangesse toda a cristandade fosse resolvida que não por um concílio ecumênico ou um concílio de todos os episcopos. E aí, na bula Exsurge Domini, 41 erros são levantados e Lutero se vê condenado nessa bula. E aqui então ele é espiritualmente excomungado da igreja. Só que, apesar do processo estar em andamento, ele não estava numa situação final. Essa excomunhão poderia ser anulada em tese por um concílio ecumênico. Somente um concílio ecumênico poderia cancelar isso aqui. Só que o grande detalhe é que quando Carlos V convoca, a Dieta de Worms não chegou a ser nem de perto um concílio ecumênico. Na melhor das hipóteses, alguns poucos bispos compareceram e apenas os nobres da Saxônia compareceram. Essa foi a cilada que pegou Lutero no pulo. Um mês e meio depois de ter escrito o Exsurge Domini, o próprio Leão X escreve uma carta para Frederico Sábio, o protetor de Lutero, e diz assim: amado filho, rejubilamo-nos por não teres jamais demonstrado favor algum àquele filho da iniquidade, o Martinho Lutero. Não sabemos se isso se deve mais à tua sagacidade, sabia que o cara também não era fluxichere, ou à tua piedade. Esse Lutero apoia boêmios e turcos. Olha a calúnia que o Papa levanta contra Lutero. Se ele fala, apoia boêmio, o Frederico fala assim, daí que ele está apoiando o herege? Ele está fazendo com que o meu povo segure o dinheiro deles. Mas ele apoia turcos. Aí o problema é político. Não era só espiritual. Lamenta a punição de hereges e desdenha os escritos dos santos doutores, os decretos dos concílios ecumênicos e as ordens dos pontífices romanos. Quer dizer, se ele sendo um filho da igreja não tem coragem do Papa, não tem medo do Papa, ele vai ter medo de quem? Então cuidado, é um rebelde, é um pervertido, é um perturbador. E não dá crédito à opinião de ninguém, em outras palavras, nem a tua, a não ser a sua própria é do Lutero. O que nenhum herege jamais ousou fazer. Está vendo como o cara é perigoso? Ele é tão herege, que ele acha que é só ele. Bom, por fim ele vai pedir que Frederico, o sábio, o prendesse e matasse. Só que detalhe, quando Lutero, obviamente informado por Frederico o Sábio da carta, Lutero o que faz? Um mês e meio depois escreve uma carta para Leão X. E ele começa assim: estamos vivendo entre os monstros desta época. Eu acho interessante como Lutero ele tem um bom humor e ao mesmo tempo ele é ácido, né? Mas o interessante é que apesar da acidez dele, aquilo que o pastor Jim falou na primeira palestra, em momento nenhum ele causou desrespeito no sentido de ofender gratuitamente o Papa. Pelo contrário, ele usa de responder o Papa, daquilo que o Papa mentiu contra ele,
mas no desenvolver da carta, eu não vou ler ela toda, porque só essa carta ela tem 4, 5, 6, 7 páginas. Não vai dar para ler a carta toda. O tempo não permite. Mas eu vou ler o cabeçalho. Ele diz assim: vivemos entre os monstros dessa época, com os quais, já pelo 3º ano, me ocupo e luto. Às vezes sou obrigado a dirigir o olhar e a recordar-me também de ti, Beatíssimo Pai Leão. Olha, mas nós estamos vivendo entre monstros, tá? E mais, como aqui e ali tu és considerado a única causa da minha luta. Ou seja, o Senhor é o motivo de todas as minhas preocupações. O Senhor é o primeiro da fila quando eu penso em problema, né? Não posso jamais deixar de me lembrar de ti. E ele começa a desabafar e a criticar. Mas observa bem, o tom é de respeito. Ele não chega, usar a expressão da moçada que treina arte marcial, ele não chegou dando uma voadeira no peito do Papa, não. Ele agiu com respeito e assim por diante. E detalhe, até esse momento, Lutero não tinha visto a bula Ex Surge Domini. Não tinha chegado até ele. Ele escreve essa carta para Leão em 6 de setembro. Ele só recebe a bula dia 10 de outubro. E na semana seguinte, ele vai lá e queima ela. Aí quando ele queima, ele escreve outra carta para o Papa. E a carta é contra a execrável bula do anticristo. Então Beatíssimo Pai Leão, ele passa agora a referir-se ao execrável bula do anticristo. Fui informado de que uma bula contra mim passou por toda a terra, Europa, antes de me alcançar, pois sendo uma filha das trevas, temeu a luz da minha face. Por esse motivo e também porque ela condena artigos notoriamente cristãos, tive minhas dúvidas se ela realmente vinha de Roma. Tem tanta coisa ruim nela, que não é possível que o Papa escreveu. Mas ele diz, e não era, na verdade, produto daquele homem de mentiras, dissimulações, heresias e enganos, o monstro John Eck. E ele continua depois, também é uma carta um pouco longa. E lá na frente ele vai dizer assim, mas Lutero, que está acostumado a bellum, não tem medo de bullum, né? Só para a gente entender o trocadilho que ele faz aqui, Lutero, que não está acostumado a bellum, ou seja, a guerra, não tem medo de bullum, a bula, né? Sei distinguir entre um papel inócuo e a onipotente palavra de Deus. Então, se ele tinha que temer algo, ele tinha que temer a Escritura, e não um papel vazio de significado, né? E se ele estava preparado para a guerra, ele não ia temer uma bula, fazendo um trocadilho entre as duas palavras. Quer tenha sido Eck, quer tenha sido Papa, essa bula é a soma de toda impiedade, blasfêmia, ignorância, imprudência, hipocrisia, mentira. E em uma palavra, trata-se de Satanás e do seu anticristo. Mas observa bem, a crítica aqui é a doutrina da bula, a sentença da bula. Ainda assim ele não age contra o Papa. É interessante, o Roland Baton, ele vai pontuar isso. Ele diz assim, Lutero, ele consegue em nenhum momento agir de forma dura em relação ao Papa, naquilo que tange a mentira, ao erro, mas ele mantém Romanos 13 na cabeça, né? Sabe da autoridade dele. Se alguém despreza a minha advertência fraterna, né? Estou livre do seu sangue no dia do juízo. Prefiro morrer 1000 vezes que voltar atrás em uma única sílaba que seja dos artigos condenados, os 41. E como me excomungam pelo sacrilégio da heresia, eu também vos excomungo em nome da verdade e do sagrado de Deus. Quer dizer, ele está falando, se o Papa me excomunga, eu excomungo ele também, né? E aí ele fecha o documento dele dizendo, e Cristo julgará qual excomunhão permanecerá. Corajoso ele, né? Ele escreve depois uma outra carta ao seu tutor, Staupitz, e diz assim, ainda que o Papa emita excomunhões, queime livres e me mate, é fato que o papado
não se encontra na mesma situação que antes. Ele está reconhecendo a corrupção da igreja e do Papa. E ele confessa a Staupitz: eu queimei os livros e a bula papal. No princípio fiz com medo e rezando. Mas hoje estou contente de ter realizado pelo que eu deveria ter feito durante a minha vida. São mais peçonhentos do que eu acreditava serem. E ele vai então dizendo que ele rogava a Staupitz, dizendo: adeus meu pai. E interessante que depois desse momento ele nunca mais escreve para Staupitz. Adeus meu pai, rogue pela palavra de Deus e por mim. Estou arrebatado, envolto nestas ondas. E ele fecha ali. Bom, eu vou pular por causa do nosso horário. E Lutero agora é convocado para Diet de Worms, tem um salvo-conduto, porque Carlos V, ouvindo então o pedido dele, do eleitor Frederico e do próprio Papa, convoca a Diet de Worms. Porque Lutero, embora estava excomungado da igreja, mas o processo ainda não tinha sido finalizado. Ele precisava ser politicamente agora queimado e esparramado as suas cinzas, para que ele não tivesse mais voz nem vez naquela região, e que a decisão do Carlos V fosse acatada pelos príncipes eleitores da Germânia. Esse era o ponto agora, que precisava fechar, segundo a cabeça do Papa, com chave de ouro. Só que o grande detalhe é que ele dá a resposta, ele responde diante do seu inquiridor se todos aqueles documentos sobre a mesa eram de fato seus livros, e ele vai lá, olha, verifica, examina e diz: sim, são eles, são todos meus. E lhe é perguntado se ele vai retroceder, se ele então negará algum daqueles, e a resposta dele é a seguinte: eu quero responder da seguinte forma, vou ler de forma bem resumida, vou pontuar apenas alguns detalhes, que sem dúvida eu me mantenho com ela e seguirei mantendo sempre, e se trata de livros meus que foram publicados com meu próprio nome, mas sempre com possíveis mudanças e interpretações mal feitas que devem ser atribuídas à astúcia ou à importuna sabedoria dos meus adversários. Então ele procura ser justo, fala: olha, é possível que eu desenvolvi a ideia e já fui aumentando, mas é possível também que o que eu ensinei tenha sido distorcido. Então vamos ser justos. Segunda coisa, quanto à segunda questão, ele fala que tinham duas questões que ele queria pontuar. Suplico a vossa serena majestade que se dignem levar em conta que meus livros não são todos da mesma classe. Aí ele pontua: o primeiro grupo de escritos eu trato da fé e de costumes. O segundo, aí pula um pouco, a outra categoria de escritos é aquelas que atacam o Papa e as empresas dos seus seguidores, ou seja, a questão da bula e assim por diante. A terceira categoria é constituída pelos escritos que escrevi para certas pessoas particulares. E aí a questão da carta aos príncipes alemães, ao povo, da liberdade cristã, os escritos de 1520. E no final, quando constantemente o seu inquiridor lhe questiona se ele se retratava, porque o que eles queriam era apenas ouvir assim: você se retrata, é sim ou não? E Lutero, ele está querendo argumentar. E no final ele diz: posto que a vossa graciosa majestade, vossos senhores me pedem uma resposta de retrato ou não, então darei sem chifres e sem dentes. Resposta aqui, ou seja, de forma seca e direta, né? A menos que me convença por testemunho da Escritura ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa nem nos concílios somente, já que está claro de que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos, estou acorrentado pelos textos das Escrituras, que tenho citado, e minha consciência é escrava da palavra de Deus. Eu não posso e não quero retratar-me em nada, porque não é seguro nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Então, Carlos V, ele é dispensado, ele tem um salvo-conduto, ele pode ir embora. A gente sabe que Frederico armou lá
o sequestro e levou ele para Wartburgo. E aí a história continua. Mas o detalhe que eu quero agora só ler três testemunhos. E um último detalhezinho de uma carta que ele escreve. 3 pessoas que estavam naquele concílio escrevem a respeito do que eles viram. São testemunhos oculares. Um é o funcionário de Trèveris. Era o cara que estava lá redigindo as atas. E ele diz o seguinte: Martinho Lutero, a sua majestade sagrada e vitoriosa, aconselhado por todos os estados do Santo Império Romano, ordena que compareça aqui ante o trono da sua majestade, para que se retrate e retire, de acordo com a força, a forma, o significado da citação mandato decretada contra você por sua majestade, e que foi legalmente comunicada, os livros, tanto em latim como em alemão, que foram publicados e esparramados por todas as partes com o seu conteúdo. Portanto, eu, em nome de sua majestade imperial e dos príncipes do império, te pergunto: primeiro, confessa que estes livros expostos ante a sua presença, e os mostrou uma porção de livros expostos em latim e alemão, e agora nomeamos um por um, que circulou com teu nome na capa, são teus e reconhecem que te pertence. Segundo, você deseja se retratar e retirar o seu conteúdo, ou é sua intenção persistir e reafirmá-lo? E ele disse sim. Então olha só, o cara faz um vurududu, esse é o cara que faz uma ata muito mal feita, né? A resposta que ele registro de Lutero foi, ele disse sim. Lutero falou tanta coisa e o cara só registrou sim. Quer dizer, o sim de Lutero poderia ser um monte de coisa. Um outro homem chamado Aleander, ele diz o seguinte: ao que respondo tão breve e corretamente como me é possível, não posso negar que os livros são meus. Aí esse aqui relata o que Lutero disse. E jamais negarei a nenhum deles. São todos de minha produção, e também escrevi outros que não foram mencionados. Mas quanto ao que segue, que reafirme todos os mesmos termos, ou que me retrate de que pronunciar que sobressai a autoridade da Escritura, porque o assunto envolve uma questão de fé e salvação das almas, no que concerne a palavra de Deus, que é a coisa mais importante no céu e na terra, em que todos devemos reverência, e seria perigoso e precipitado que eu, fazendo uma declaração não premeditada, porque no discurso não refletido é possível que diga algo menos que o que se faz, ou algo além do que é verdade. Além disso, recordo a declaração de Cristo, quando disse: qualquer um que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus, e diante dos seus anjos. Por essa razão suplico, com todo respeito, que vossa majestade imperial me conceda tempo para deliberar, a fim de que possa responder a pergunta sem prejudicar a palavra de Deus e sem perigo para a minha própria alma. Então olha só, interessante, um outro católico faz um registro bem mais detalhado. Mas um outro espanhol, um jesuíta, membro da Inquisição, chamado Alfonso Valdés, que estava presente ali, era secretário do imperador, ele diz assim: ali se tem, como alguns imaginam, o fim da tragédia. Em Pernambuco todo mundo fala, é tragédia, né? Mas eu estou persuadido de que não é o fim, senão o começo. Porque percebo que a mentalidade dos alemães está terrivelmente exasperada contra a Sé romana. E não parecem dar importância aos editos do imperador. Porque desde que foram publicados os livros de Lutero, são vendidos impunemente em cada canto e esquina das ruas e nos mercados. Por esta causa, podes adivinhar facilmente o que sucederá quando o imperador se ausentar, ou seja, foi embora da dieta. Este mal poderia ter se curado com grande vantagem para o cristianismo se o Papa não tivesse se negado a convocar um concílio geral. Quer dizer, um membro jesuíta criticando o próprio Papa, escrevendo, né, para alguém, mas ele era secretário de Carlos, ele tinha proteção de ser secretário de Carlos. Ele continua dizendo assim: se houvesse preferido o bem-estar público antes que seus próprios interesses particulares, mas enquanto ele insiste em que Lutero deve ser condenado e queimado, eu percebo que a totalidade da cristandade corre para a destruição, a menos que o próprio Deus nos ajude. Esse aqui é o relato de um católico sincero, olhando como filho da sua igreja o que ele estava percebendo, discernindo da postura do Papa
em relação a Lutero. Interessante. Lutero depois ele escreve para Jorge Spalitado e ele diz que ele estava apenas querendo liberdade cristã, livres da lei de todos estes tiranos. E a última carta que ele escreve, fechando esse ciclo de excomunhão, agora já definitivamente excomungado, detalhe, ele escreve uma última carta para Alberto de Mainz, o bispo, que era o bispo dele. Como diz, não é porque eu fui excomungado que eu vou ficar calado, né? Ele manda uma carta para ele e fala, e apela ainda, diz assim: se o senhor é bispo de verdade, condena as heresias, mas não as minhas, a do Papa. Se o senhor é bispo de verdade, condene aqueles que roubam o dinheiro e a alma dos pobres e dos desavisados cristãos. Então ele apela à consciência do bispo, talvez porque ele visse em alguma medida alguma esperança, ou pelo menos alguma forma de atormentar a consciência, se houvesse alguma, daquele que era pelo menos uma autoridade, ou havia sido autoridade sobre Lutero durante um tempo da sua vida. Isso demonstra o respeito pela autoridade de um homem, mesmo que a serviço da operação do erro, mas havia exercido algum tipo de autoridade. E ele encerra dizendo: que Deus conceda a vossa senhoria a graça de um sentir e querer justos. Eu em meu deserto, domingo após Santa Catarina, 1521. E fechou a excomunhão dele. E agora Lutero começa, a partir de 1521, o programa de reforma da Igreja da Alemanha. Obrigado pela paciência. Hoje eu passei 21 minutos do meu tempo. Ok? E obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela confiança e pela amizade dos irmãos. A palavra está com o pastor Lúcio. Obrigado, pastor.